Considerando a margem de erro, ele pode ter de 27 a 31. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, 28%. Pode ter de 26 a 30, considerando a margem. E Pablo Marçal, do PRTB, 27%, de 25 a 29, considerando a margem de erro. Eles estão, os três, tecnicamente empatados. Tabata Amaral, do PSB, aparece com 10%, considerando a margem de erro, ela pode ter de 8 a 12. Datena, do PSDB, tem 4% dos votos válidos pela margem de 2 a 6. Helena do Novo tem 2%, com a margem de erro pode ir a 4%. Os demais candidatos não pontuaram. A Quest ouviu 2.400 eleitores ontem e hoje. No Rio de Janeiro, a pesquisa Quest, contratada pela TV Globo, indica que Eduardo Paes, do PSD, chega à véspera da eleição com vantagem e pode ganhar no primeiro turno. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Na pesquisa de 18 de setembro, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, tinha 57%, foi a 53% e agora manteve 53%. Com a margem de erro, tem de 51% a 55%. Alexandre Ramagem, do PL, tinha 18%, foi a 20% e manteve os 20% nesta pesquisa. Com a margem de erro, tem de 18% a 22%. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 3%. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. Os demais candidatos somaram 5%. Os indecisos, votos em branco, nulos ou os que não pretendem ir votar, somam 19%. Agora a gente vê os resultados da Quest para o Rio, considerando só os votos válidos. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 61%. Com a margem de erro, ele pode ter de 59 a 63. Alexandre Ramagem, do PL, 29%. De 27 a 31, considerando a margem. E Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 6%, pode ter de 4 a 8, levando em conta a margem de erro. Os demais candidatos somam 4%. A Quest ouviu 2.004 eleitores, ontem e hoje. Vamos agora aos números da pesquisa Datafolha, contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo para o Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Na pesquisa de 19 de setembro, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, tinha 59%. Foi a 54% e manteve o número agora. Com a margem de erro, tem de 52% a 56%. Alexandre Ramagem, do PL, tinha 17%. Foi a 22% e agora manteve 22%. Com a margem de erro, tem de 20% a 24%. Tarcísio Mota, do PSOL, tinha 7%. Foi a 4% e agora tem 6%. Com a margem de erro, tem de 4% a 8%. Marcelo Queiroz, do PP, tem 3%. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. Os demais candidatos somaram 3%. Os votos em branco, nulos ou os que não sabem em quem votar somam 11%. Nos votos válidos, segundo o Datafolha, Eduardo Paes seria reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Paes, do PSD, tem 61% dos válidos, com a margem de erro de 59 a 63. Alexandre Ramagem, do PL, aparece com 24%, pode ter de 22 a 26, considerando a margem. E Tarcísio Mota, do PSOL, 7%. Levando em conta a margem de erro, ele tem de 5 a 9. Marcelo Queiroz, do PP, tem 3%. Com a margem de erro, tem de 1 a 5. Os demais candidatos somaram 4%. O Datafolha ouviu 1.809 eleitores ontem e hoje. Agora a pesquisa Datafolha, contratada pela TV Globo e pelo Datafolha para a Prefeitura de Belo Horizonte. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em 19 de setembro, Bruno Engler, do PL, tinha 18%, foi para 21% e agora tem 24%. Com a margem de erro, tem de 22% a 26%. O prefeito Fuad Noman, do PSD, tinha 18%, foi para 21% e agora tem 23%. Com a margem de erro, tem de 21% a 25%. Mauro Tramonte, do Republicanos, tinha 28%. Na pesquisa de 3 de outubro, caiu para 21% e agora 21% de novo. Com a margem de erro, tem de 19% a 23%. Duda Salabert, do PDT, tinha 9% nas duas pesquisas anteriores e agora manteve 9%. Com a margem de erro, vai de 7% a 11%.
Gabriel Azevedo, do MDB, tinha 3, foi para 7 e agora tem 8. Com a margem de erro, vai de 6 a 10. Rogério Correia, do PT, tinha 6%, permaneceu com 6 e agora tem 5. Com a margem de erro, tem de 3 a 7% das intenções de voto. Carlos Viana, do Podemos, teve 2% nessa última pesquisa. Com a margem de erro, pode chegar a 4%. Os demais candidatos não pontuaram. Os votos brancos ou nulos são 5% e 4% não souberam opinar. O Datafolha também fez o levantamento dos votos válidos para prefeito de Belo Horizonte. Segundo o Instituto, quando descontados os votos em branco e os nulos, nesta véspera de primeiro turno, Bruno Engler, Fouad Noman e Mauro Tramonte estão empatados. Engler, do PL, tem 26% dos votos válidos, com a margem de erro de 24 a 28. O atual prefeito, Fouad Noman, do PSD, 25%. Considerando a margem, pode ter de 23 a 27. Mauro Tramonte, do Republicanos, 23%. Com a margem de erro, pode ter de 21 a 25. Duda Salabert, do PDT, tem 10%. Com a margem de 8 a 12. Gabriel Azevedo, do MDB, 8%. De 6 a 10, considerando a margem de erro. E Rogério Correia, do PT, tem 5%. Com a margem, pode ter de 3 a 7. Carlos Viana, do Podemos, marcou 2% e com a margem de erro pode chegar a 4%. Os demais candidatos não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.674 eleitores ontem e hoje em Belo Horizonte. Agora nós vamos ver o resultado da pesquisa Quest para a capital mineira contratada pela TV Globo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. No dia 18 de setembro, Bruno Engler, do PL, tinha 18%. Foi para 21%, agora tem 25%. Com a margem de erro, vai de 23 a 27. O prefeito Fouad Noman, do PSD, tinha 20% nas duas últimas pesquisas. Agora tem 23%. Com a margem de erro, vai de 21 a 25. Engler e Fouad estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Mauro Tramonte, do Republicanos, tinha 28%, depois 27% e agora caiu para 19%. Com a margem de erro, tem de 17 a 21%. Fouad e Tramonte estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Gabriel Azevedo, do MDB, tinha 2%, foi para 5% e agora tem 9%. Com a margem de erro, vai de 7 a 11%. Duda Salabert, do PDT, tinha 10%, depois 8% e agora 7%. Com a margem de erro, tem de 5 a 9%. Gabriel e Duda estão tecnicamente empatados na margem de erro. Rogério Correia, do PT, ficou com 4%. Com a margem de erro, tem de 2 a 6% e está tecnicamente empatado com Duda Salabert. Carlos Viana, do Podemos, teve 2%, podendo chegar a 4% com a margem de erro. Ele e Rogério Correia estão tecnicamente empatados. Os outros candidatos não pontuaram nessa pesquisa. Indecisos são 3%. 8% disseram que vão votar branco, nulo ou não pretendem ir votar. Agora o resultado da pesquisa Quest pelo critério de votos válidos para a Prefeitura de BH. Bruno Engler, do PL, tem 30% dos votos válidos. Com a margem de erro, ele pode ter de 28 a 32%. O prefeito Fouad Noman, do PSD, tem 25%, de 23 a 27%, considerando a margem. E Mauro Tramonte, do Republicanos, aparece com 20%. Ele pode ter de 18 a 22% pela margem de erro. Gabriel, do MDB, e Duda Salabert, do PDT, têm cada um 8% e podem ter de 6 a 10%, considerando a margem de erro. Rogério, do PT, tem 7%, de 5 a 9%, considerando a margem. Gabriel e Duda estão numericamente empatados e Rogério está tecnicamente empatado com eles, considerando a margem de erro. Carlos Viana, do Podemos, tem 2% dos votos válidos, podendo chegar a 4% com a margem de erro. Os demais candidatos individualmente não chegaram a 1% dos votos válidos. A Quest ouviu 2.004 eleitores ontem e hoje em Belo Horizonte. Nós voltamos a seguir com mais pesquisas de intenção de voto. Se
apronte para votar. Em dia de votação, a empolgação é normal, mas fazer boca de urna é um crime eleitoral. Você pode usar bandeiras, broches, camisetas e adesivos do seu candidato, mas o barulho e a aglomeração não são permitidos. Quem trabalha nas eleições não pode fazer propaganda eleitoral. Fique ligado nas regras, para não estragar o dia. Não faça boca de urna. Exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Ele é tudo, né? Tá gente. Tira nosso show do... Pera, acho que eu tô falando de quem? Ela tá falando do app Bradesco. No app Bradesco, você pega empréstimo em 3 cliques e faz Pix usando o saldo até de outros bancos. Dambi! Ó, se sumirem com seu celular, o Bradesco tem Pix com seguro contra golpes. Contrata aí no seu app. O app faz tudo, só não sabe latir. Já tá sabendo que o Hexa pode vir amanhã? A seleção brasileira tá na final da Copa do Mundo de Futsal. Até aqui 100% de aproveitamento. Incríveis 38 gols marcados e apenas 5 sofridos. E nada melhor que aumentar a hegemonia desbancando nossos irmãos em plena final. Brasil e Argentina, amanhã a partir de 10 para meio-dia. Varginha é mesmo cheia de mistérios. Afinal, como pode tanta beleza numa só cidade? E tantos tesouros a céu aberto? Será daqui o melhor café do universo? E que magia é essa que envolve a paisagem? Nessa terra com tantos encantos para desvendar, até quem é de longe vem voando visitar. Parabéns, Varginha, pelos 142 anos. Uma homenagem IPTV. Prepare-se para o seu show de domingo cheio de coisas boas. Tem o Acredite em Quem Quiser. Tem também a Batalha do Lip Sync. O Whindersson Nunes enfrenta Ceará. Cantando no nosso palco, Simone Mendes. Não nasci pra ser segredo de ninguém. E ainda, Luca, o grande vencedor do Estrela da Casa. Amanhã, ao vivo, depois da temperatura máxima, Domingão com Hulk. A pesquisa Quest em Salvador, contratada pela TV Bahia, aponta que o